Olá, este vídeo é para eu falar sobre este livro, primeiro o mais importante. Para quem não conhece este livro, com certeza deve já ter ouvido falar do autor. É Stephen Covey, ele escreveu o livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E apesar desse livro ser um livro que fala sobre gestão do tempo, diferente de outros livros que falam sobre gestão do tempo, esse autor, ele se baseia na questão da gente guiar o nosso tempo pelo norte verdadeiro. Então, mais importante do que a gente usar o nosso relógio para cronometrar o nosso tempo e fazer as atividades de maneira rápida e eficiente, ele fala que a direção das coisas que a gente faz, que é o nosso norte verdadeiro, ele é mais importante do que a velocidade que você faz as coisas. Porque você fazer as coisas erradas em maior velocidade é um prejuízo maior ainda que você está causando a si. Então, ele fala para a gente guiar a nossa vida por uma bússola e não pelo relógio. Pensando nessa ideia, o autor, ele é muito surpreendente, porque quando você pensa em um livro de gestão do tempo, você pensa em um livro que vai te trazer ferramentas para você administrar, executar e organizar melhor as suas atividades de rotina. Mas na verdade não. Este livro aqui, ele te faz ter uma reflexão profunda do porquê você escolhe as coisas que você escolhe. Então, a maior parte das pessoas às vezes começam ou traçam metas e depois elas se sentem frustradas por verem que aquilo não tem relação com a identidade, com quem elas são. E ele fala que quando a gente se guia pelo nosso norte verdadeiro, a gente tem uma grande probabilidade de ser feliz com as nossas escolhas. Então, esse autor, ele trabalha com a gente criar metas de organização baseado nos papéis que a gente estabelece. Então, ele fala que todo ser humano, a gente desenvolve vários papéis. Então, você é filho, você é pai, você é irmão, você tem a sua profissão, você tem um papel, às vezes, na sua igreja, você tem um papel mediante alguma coisa que você se prontificou a fazer. Então, a gente tem diversos papéis que a gente cumpre na nossa vida. E quando você coloca ali as atividades que você faz dentro de cada papel que você representa, que você desempenha, você tem grandes chances de ser mais eficaz e eficiente em tudo que você faz. Então, ele começa a falar pra gente administrar o nosso tempo baseado naquilo que é mais importante para nós. Então, nos papéis que hoje a gente está alocados, naquilo que a gente faz. Então, dentro do seu papel dentro da sua profissão, como médico, quais são as suas responsabilidades? Quais são as metas dentro daquilo que você faz? No seu papel de filha, qual que é a meta que você desempenha? Dar uma atenção, visitar os seus pais? Tudo aquilo que a gente coloca como meta dentro do nosso papel, a gente tem uma chance melhor de se sentir mais realizado. Porque o autor, ele fala que muitas vezes a gente chega até nas coisas que a gente quer. Só que por essas coisas não terem relação com a nossa identidade, a gente se frustra. Uma outra coisa muito interessante é que esse autor, ele é o criador dos quadrantes: importante, urgente, importante e não urgente, não importante e urgente e não importante, que são os 4 quadrantes da administração do tempo que ele fala. E o que acontece? Se você fosse fazer agora uma reflexão muito rápida de coisas que você poderia estar fazendo na sua vida, mas você não faz, você vai chegar à conclusão de que tem muitas coisas que você poderia fazer, que iria te levar tanto para o lado pessoal quanto profissional, de uma forma, e não vou falar lado pessoal e profissional assim entre aspas, porque daqui a pouco eu vou explicar o porquê que esse conceito acaba se caindo por terra. Então, ele fala que a gente não faz porque a gente sofre da síndrome de urgência. O que isso significa? Significa que você não pratica atividade física todos os dias, você não faz aquilo que é importante para você com regularidade, porque aquilo ainda não se tornou uma urgência. Ou seja, nós somos viciados, nós nos tornamos viciados em trabalhar sob pressão. Então, quando alguma coisa, você vai no médico e você descobre que você tá com diabetes, aí sim você toma uma iniciativa de você pegar e fazer uma dieta, ou de fazer atividade física, ou melhorar a sua alimentação. Então, ele fala que a gente sofre essa geração com a questão da síndrome de urgência. Eu tô procurando aqui uma citação do livro que é muito interessante, que eu quero falar pra vocês. Aqui. Um homem não poderá se sair bem em um departamento da vida enquanto estiver ocupado em realizar coisas erradas em outro. A vida é um todo indivisível. Isso significa o quê? Que não existe lado pessoal e profissional. Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você está sofrendo com alguma dificuldade dentro de uma área específica da sua vida, é muito provável que você esteja se comportando e tendo o mesmo problema em outras áreas. Então, nós somos um todo. Por essa razão, a gente tem que planejar a nossa vida como um todo. Uma outra coisa muito importante aqui que ele trabalha é a questão do equilíbrio dos papéis. Ele fala que o mais adequado é a gente viver uma vida equilibrada, só que existe o equilíbrio consciente, o desequilíbrio consciente. Isso significa que em determinadas épocas da vida, a gente vai fazer escolhas que vão nos obrigar a ter um foco muito maior. Então, por exemplo, se você decide fazer um mestrado, você sabe que você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas. E esse é um desequilíbrio
consciente. Você sabe que você não vai poder dedicar a mesma atenção para outras áreas da sua vida, para outros papéis que você desempenha. Então ele trabalha muito com essa questão dos papéis e da importância que a gente precisa ter na hora que a gente for colocar os nossos papéis, as nossas metas dentro dos nossos papéis, porque elas é que vão guiar ali os resultados que a gente vai ter a longo prazo. Então esse livro, ele com certeza é muito diferente de qualquer outro livro que fala sobre gestão de tempo. Ele é um livro que faz você pensar um pouco sobre a sua vida e como você tem vivido ela. E muitas vezes a gente se sente frustrado porque a gente está deixando de cumprir alguma coisa importante pra gente que tem relação com algum papel que a gente não está cuidando. Então, de qualquer forma, ele fala que a gente está semeando sementes, que a gente está ali criando uma plantação. Só que a diferença acontece quando você faz de forma intencional, que você ali está plantando, esperando crescer, cuidando da plantação para depois colher os frutos, e a diferença de você ter uma horta tomada por erva daninha. Então, se você não planeja as coisas que você precisa fazer, se você não sabe o que é importante você ter e realizar, é muito provável que você tenha uma horta de ervas daninhas, segundo o autor. Então, com certeza, esse livro é muito legal, é o segundo livro que a gente está lendo dentro do Clube do Livro, e é um livro que traz profundas reflexões. Não é um livro fácil, é um livro que o autor escreve absurdamente bem e te faz ter reflexões muito profundas sobre a sua vida. Então, por exemplo, se você é muito jovem e nunca parou para pensar sobre a questão de como você está administrando o seu tempo, você não vai fazer muito sentido para você. Mas para outras pessoas que já entenderam o quão finito é o nosso tempo e a atenção que a gente precisa ter e saber escolher, porque a gente precisa ser muito seletivo perante a quantidade de coisas que estão disponíveis hoje pra gente fazer. A quantidade de coisas que são distrações que estão tomando a sua atenção. Você precisa ser muito seletivo para isso. Então, sem dúvida, é um livro muito bom. Super recomendo ele.